Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. O meu nome é Carolina Viadana. Sejam bem-vindos, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem diariamente às conferências ao vivo que organiza a Mindália. No trabalho de hoje, temos o prazer de contar com Kellen Boff, que nos irá oferecer uma conferência com o título Importância de Viver o Seu Propósito de Vida. A nossa convidada é coach de realização pessoal e profissional, com especialização em Life e Positive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. É apaixonada pelo conhecimento e pelo ser humano. Se você tem interesse em participar de Mindália Televisão, oferecendo uma conferência ao vivo, entrevistas, entre em contato conosco. Pode ser em nossa página do Facebook ou em nosso site, mindaliatelevisão.com. E se quer ajudar o mundo através de Mindália, posso pedir alguns gestos. Coloque gosto no símbolo correspondente desse vídeo ou faça um comentário positivo sobre o mesmo. Com essas ações está a colaborar com Mindália e com o planeta, porque permite que esses vídeos cheguem a mais pessoas em todo o mundo. E para participar ao vivo dessa conferência e falar conosco, tem um chat que vem em seu monitor. Neste campo, pode fazer perguntas ao nosso convidado e ao final da conferência, ela irá responder. Para perguntar, escreva primeiro a palavra pergunta em letras maiúsculas e imediatamente depois escreva a pergunta, lembrando sempre de colocar em que país você está. Damos espaço agora a Kellen e a sua conferência, Importância de Viver o Seu Propósito de Vida. Kellen, o espaço é seu agora. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, quem está me assistindo, obrigada pela presença de vocês aqui. E vamos falar sobre um tema de extrema relevância, que é o propósito de vida. E eu adoro falar desse tema, eu me sinto muito confortável. Depois, no decorrer da palestra, vocês vão entender o porquê. E vamos começar, então. Fiquem aqui comigo, no final eu vou dar umas dicas bem bacanas para quem ainda não encontrou seu propósito de vida. E falando em propósito, então, o que é propósito de vida? O propósito de vida é a razão pela qual você quer o que você quer. É a razão pela qual você veio a esse mundo. O propósito de vida, ele está diretamente ligado à sua missão de vida. Eu diria para você que a sua missão é o norte e o propósito é o seu porquê. É a força que transforma o impossível em realidade. Então, falando ainda de propósito, da razão de você estar aqui, é o que faz sentido para você de verdade, é o que dá um colorido à sua vida, é o que faz sentido para você e só para você. Então, parece algo simples, né? É algo que realmente eu amo fazer, é algo que eu gosto de fazer. Mas vocês vão ver que não é tão simples assim. Que a maioria das pessoas ainda não descobriram o seu propósito, passam a vida sem saber qual é o seu verdadeiro propósito. Ou demoram muito a despertar o seu olhar para essa parte crucial de suas vidas. Então, propósito, vamos pensar o seguinte, para você começar a pensar em propósito, pense no que você faz do seu jeito e só do seu jeito, só você faz daquele jeito, né? Que agrega valor para você e para as outras pessoas e que não está engessado àquilo que as pessoas querem que você faça, é aquilo que parte de dentro da sua vontade de fazer. E o que acontece conosco quando nós não vivemos o nosso propósito de vida? Eu costumo dizer que nós somos como uma flor murcha, sem vitalidade, sem brilho. É isso que acontece.
Embora seja algo crucial, realmente, de extrema importância, como eu falei, as pessoas demoram muito a despertar o olhar para essa parte, né? Demoram tanto que chegam a sentir um desconforto no momento que sentem que falta algo, que estão vivendo uma crise existencial, mas não têm clareza do que realmente está acontecendo, de qual seria o passo para sair dessa situação. E porque, para encontrar o propósito, precisamos... Qual é o primeiro passo? O que acontece conosco, né? Nós precisamos... Por que é tão difícil? Nós precisamos nos conhecer, elaborar uma imagem mais real de si mesmo, com mais profundidade. Por isso que acaba sendo algo um pouco desafiador. E vocês concordam comigo? Nós não aprendemos isso, nem em casa quando crianças, nem na escola, nem na adolescência. A gente passa a vida sem se autoconhecer. É muito comum nós sabermos muito sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas muito pouco sobre nós mesmos. Então, nós não aprendemos nada sobre isso, né? E fora isso, desde criança, nós somos moldados pelos nossos pais inconscientemente, né? É claro que não é intencional, não é com má intenção, mas isso acontece. Eles depositam algumas expectativas, né, em nós, e a gente acaba não querendo desapontá-los, acaba querendo cultivar essas expectativas, com receio de uma rejeição, de um desamor. Também somos moldados pela sociedade, somos moldados por normas sociais, pela mídia de comunicação em massa, que isso acontece muito. E aí nós vamos ficando nesse quadrado, né? Num quadrado. E aí chega a adolescência, isso já começa lá na infância, se agrava um pouco na adolescência. O que acontece? Na adolescência existe uma pressão enorme, né, por uma definição, para definir uma carreira, para ser bem-sucedido financeiramente, para ter sucesso, e que isso seja, inclusive, num momento, né, acelerado, que não demore tanto para acontecer, enfim. E aí chega esse momento de definição, por escolher essa vida que parece que o sucesso, ele tem um checklist, tem um roteiro e tem que ser seguido. Que algumas profissões, elas vão te dar uma remuneração mais elevada, então essas são mais propícias para você, aí você tem que ficar mais ou menos dentro daquele quadrado. E aí as coisas vão acontecendo dessa forma, né? E, infelizmente, é claro, pessoal, que não é para todo mundo assim, né? Eu estou falando o que acontece na maioria das vezes. E se você já descobriu o seu propósito, se você já sabe, está aqui assistindo a palestra porque quer aprender alguma coisa sobre isso, quer aprimorar seu conhecimento, enfim, eu sei que tem vários públicos aqui, né? De todas as idades, gêneros, enfim, de todas as profissões. Então, seja muito bem-vindo, e você é um sortudo, uma sortuda por já ter identificado aí qual é o seu propósito, né? Que bom. Mas a maioria das pessoas passam realmente por alguma história que essa parte acaba sendo desapercebida e mais tarde ela vem bater a porta, né, de alguma forma. Então, as pessoas acabam trilhando essa estrada porque elas acreditam que essa seja a mais confortável, né? Só que por trás disso, como eu falei, há o medo do desamor, há o medo de não corresponder às expectativas dos outros, e de errar, de ficar para trás, porque aí na adolescência a gente vê, né, existe um movimento, tá todo mundo na mesma, né? Todos estão se posicionando, se definindo, e aí pode ser que alguém não esteja querendo seguir mesmo aquele caminho, quer seguir um caminho que está mais alinhado com o seu ser,
mas acaba indo porque, poxa, ninguém está indo para esse caminho, só eu. Será que eu sou diferente? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, é melhor eu seguir o caminho comum, né? Caminho mais largo. Então, e existe até esse medo que eu falei, né? De não ser amado pelas pessoas que estão ao redor, que aprovam que você siga aquele caminho, né? E com isso, nós acabamos negando quem de fato nós somos. E quem é você? Você sabe? Quem sou eu? Nós vivemos num mundo, já parou para pensar, que aproximadamente, não sei se há um pouco mais, se eu estou desatualizada, mas aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, e cada um é diferente do outro. Nós somos todos diferentes. Cada um é único, cada um é especial. Então, por que a gente tem que seguir as mesmas regras, os mesmos padrões? Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, que é revelador, né? As pesquisas que tratam do tema, eu acho que existe aí um contraposto, né? Pesquisas que tratam do tema relativo à felicidade, principalmente no que tange a ciência da psicologia positiva, revelam que, dentre as áreas da vida do ser humano, a área que há o maior nível de insatisfação é realização e propósito. É realização e propósito. E a maioria das pessoas faz algo, eu não digo que não ama, pode ser também, mas que não traz essa completude, essa plenitude de fazer algo que você sinta que trabalho não é trabalho, que você sinta prazer em estar ali, que não seja só pelo dinheiro, só pela contrapartida que você vai receber. Então, realmente engraçado, né? E existe essa pesquisa, né? A maioria das pessoas estão insatisfeitas nessa área, e um cenário, né, que a maioria das pessoas não gosta do que faz, mas também não compreende o que a tornaria mais feliz e realizada. Ela não continua nesse ritmo, fazendo o que não gosta, fazendo o que não ama, e muitas vezes sendo mediana naquilo que faz, sem querer, até gostaria demais, mas não sabe como. Não sabe como intensificar, como acessar esse potencial interior. E por que eu escolhi falar deste tema? Por que eu escolhi falar desse tema? Porque essa foi a minha busca nos últimos anos. Então, eu vou pedir uma permissão aqui para vocês e eu vou falar um pouquinho da minha história, breve, né, porque minha história é grande, mas eu vou tentar resumir ela aqui em 5 minutos. Na verdade, eu encontrei meu propósito. Não faz tanto tempo assim, mas eu garanto para vocês que eu fiz em pouco tempo que eu não tinha feito em 5, 6 anos da minha vida. E a minha história começa assim. Eu tive uma infância, sou de uma família super humilde e me orgulho muito disso. Eu tive uma infância que não foi das piores e nem das melhores. Eu nunca passei fome, eu sempre tive, né, o mínimo para prover a minha subsistência. Eu passei a infância com a minha mãe, fui criada pela minha mãe, pelo meu padrasto. Os meus pais se separaram, ainda era bebê. E eu olhava muito a história da família, né, principalmente da família da minha mãe, e eu via muitas dificuldades, né, eu percebia assim, poxa, nenhuma das mulheres conseguiu estudar, a minha avó chegou a passar fome, né, em alguns períodos da vida dela. Então tinha uma história assim de muita dor, de muita luta, de muito sofrimento.
E eu sempre fui muito sonhadora. E eu nunca aceitei aquela realidade para mim, assim. E, claro, a minha realidade já era um pouco melhor já do que a realidade da minha avó e dos outros ancestrais, né? Mas eu sabia que se eu ficasse naquela realidade onde eu estava, muito provável eu iria, no máximo, completar o ensino médio. Eu tinha sonhos de estudar, eu sempre tive um amor imenso ao aprendizado, mas eu sabia que eu não ia passar, né? Eu não tinha perspectivas demais. Isso lá na infância, o máximo que eu sonhava para mim já era o máximo, assim, ensino médio e ali ia acabar. E aí chegou na adolescência, começou a me dar um aperto no coração. Porque eu disse, não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu queria muito mais da vida. E as coisas foram acontecendo. Não foi fácil, não foi. De fato, foi difícil, mas eu acabei conseguindo algumas coisas que eu queria muito, né? Inclusive, entrei na universidade, escolhi a minha graduação, Direito. E, na época, foi realmente por... como é que eu vou dizer? Eu peguei a lista de todas as profissões e comecei selecionando o que eu não faria até que eu cheguei no direito, que eu achei que tinha mais a ver comigo, né? E eu confesso que eu fui feliz nessa profissão por muito tempo, né? Eu ainda estou vivendo ela, eu estou vivendo uma transição, estou conciliando paixões agora. Mas eu senti por muito tempo na advocacia que faltava alguma coisa, que tinha um vazio dentro de mim, que não... faltava alguma coisinha lá. Isso começou quando eu já tinha 30 anos. Já começou esse vazio. E eu já tinha passado por tantas coisas, provas, enfim, prova da ordem, que a gente sabe que não é fácil. E foram muitas superações no caminho. E a partir dos 30 anos, sentindo isso, eu pensei, bom, eu não posso sair do meu quadrado, né? Eu estou naquele quadrado, eu me moldei ali. Claro que eu não pensei dessa forma, né, pessoal? Mas, assim, inconscientemente, hoje eu faço essa análise, mas na época, inconscientemente, até que eu pensei, né? Eu não posso sair desse quadrado. Então, o que a gente faz quando a gente não tem clareza do que a gente quer e a gente está no caminho errado? A gente acaba investindo mais ainda naquele caminho. E foi o que eu fiz. Aí eu resolvi dar uma parada, né, com a carreira da advocacia e partir para concursos públicos. Foram alguns anos, né, ali estudando para concurso. A minha vida já estava mais ou menos organizada, casada. Não tinha, quando eu comecei, eu não tinha o segundo filho, mas eu estava me preparando para ter um segundo filho. E eu tenho 2 filhos, o Leonardo, que deve estar me assistindo, que tem 13 anos, e o Valentino, que tem 5 anos. E nessa época, eu estava assim, eu ia para a universidade, para a biblioteca, eu estudava 8 horas por dia, a minha vida era estudar, e eu até que não poderia reclamar, porque eu tinha, naquele momento, o marido me apoiando, uma vida confortável. Se eu continuasse naquele caminho, uma hora ou outra eu ia passar. Mas chegou por um momento, por um período dessa minha jornada de concurseira, que eu senti que, na verdade, também não era aquilo que eu queria. Mas eu entrei naquela armadilha. Eu não vou desistir. Já era quase uma certeza, sabe? Não era nem quase mais uma dúvida, era uma certeza de que não era o caminho. Mas eu pensei o seguinte, como que eu agora vou falar para as pessoas que me apoiaram nessa minha decisão, que eu vou desistir e que eu ainda nem sei o que eu quero, pior ainda, né? Eu não quero isso, mas também não sei o que eu quero. E não só isso, o medo de estar errando de novo, o medo de realmente seguir por um outro caminho que não tinha nada a ver, e sair do meu quadrado, e principalmente perder tudo que eu já havia investido.
e que não tinha sido pouco. Né? Esse medo né, de perder, de olhar para trás e dizer, eu já caminhei demais, e agora? O que eu faço? Né? Eu não posso voltar para trás. Voltar é fracasso. Era assim que eu pensava. Eu tinha uma crença em relação a isso. Então foi que eu me arrastei mais 2 anos. Desse ponto que eu estou falando para vocês, eu ainda me arrastei mais 2 anos. E o que aconteceu? Eu extrapolei, eu não fui até o limite, eu extrapolei. Eu fui até o momento em que eu adoeci, de verdade. E eu não contava isso para ninguém. Nem a minha família, nem os meus filhos sequer percebiam isso. Eles percebiam a minha irritação, meu descontentamento, mas eles não percebiam o quanto eu estava doente, né? Eu tinha perdido o brilho, a motivação com a vida, a alegria. Eu não era mais a Kellen. Eu tinha perdido a minha identidade. Eu não era eu. E eu estava percebendo isso. Eu tinha, assim, uma sensação, assim, de que eu era uma viva morta. Era essa sensação que eu tinha. E as coisas foram acontecendo e chegou um dia, realmente, que eu tive uma crise existencial. E era uma coisa que eu estava sofrendo calada, porque eu não compartilhava isso com ninguém. Eu compartilhei depois e ainda demorou alguns meses, né? E a partir daquele dia eu decidi que eu não iria mais estudar para concurso. Porque a dor estava tão grande que aí já não era nenhuma questão de decepcionar alguém ou, enfim, uma frustração apenas minha, mas era uma questão de saúde. E aí foi um momento que, no desespero, na angústia, eu disse, bom, o que me resta? Eu vou olhar para um lado, para uma direção que eu nunca olhei antes. Eu vou buscar incessantemente, a partir de agora, o que é que faz sentido, que dá sentido para a minha vida. Mas deixa eu contar para vocês. Antes disso, ainda estudando para concurso, eu sempre estava pesquisando alguma coisa sobre autoconhecimento já, porque acho que esse tema já atraía um pouco, né? Ele já me atraía sobre desenvolvimento humano. E numa dessas pesquisas, eu descobri então o que era coaching. Eu tive meu primeiro acesso ao que era coaching, né? Ao coaching. E foi muito especial, porque aí então eu tive a oportunidade de conhecer a Fabiana Santos, que é a minha coach inspiradora, que me inspirou a ser coach. E ela deve estar me assistindo agora, ou se ela não está, é porque ela não pode, mas eu sei que ela vai me assistir depois. E eu agradeço muito a ela por estar aqui, porque ela também me oportunizou e me recomendou para esse evento. E eu conheci a Fabiana, já faz alguns anos, comecei a seguir. E eu me apaixonei, eu fui me apaixonando por tudo que ela falava e por todos os temas, né, relativos ao coaching, até o momento que eu me rendi e eu resolvi passar por um processo de coaching. O meu objetivo nesse processo de coaching era o quê? Ter clareza. Se eu tivesse até o final desse processo de coaching clareza do que eu queria realmente, para mim era o suficiente. Eu já estava feliz da vida. Eu tive essa clareza na 4ª sessão. Foi muito rápido. E é por isso que eu sou apaixonada pelo coaching, sou suspeita para falar, né? Eu tive essa clareza, mas, assim, não foi um milagre, tá? Não foi um milagre, não foi fácil, porque aí eu tive a clareza, mas aí depois eu tinha as minhas crenças, eu tive que me trabalhar, porque para mim, fazer uma transição, fazer uma mudança, não se tratava nem de fazer uma transição. Eu descobri o que eu queria, eu descobri naquele momento que eu também queria ser coach, que eu também queria ajudar as pessoas, que eu também queria impulsionar, direcionar as pessoas a passarem por uma disruptura interior,
para viverem uma grande mudança de vida, para buscarem uma grande transformação de vida, para terem essa coragem. Só que eu tinha que fazer a formação, eu tinha que, enfim, né, seguir esse caminho. E aí foi que eu tive que me trabalhar muito para mim conseguir desapegar, né, de uma realidade que foi para mim a vida toda até aquele momento, o direito, e partir para algo diferente, algo novo. E com medo, né? Com medo. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo para mim? E se eu errar? Né? Eu já tinha errado tanto. Como eu me culpava? Bom, resumindo, eu encontrei meu propósito de vida, né? Na minha primeira formação de coaching, eu descobri, na minha imersão, que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E eu fico até emocionada de falar isso, porque eu estou tendo tanto feedback, as coisas estão acontecendo muito rápido, muito rápido. E aí, tudo isso que eu vou falar para vocês na sequência, vocês vão ver que essa minha história, ela se encaixa em tudo isso que eu vou falar para vocês. Porque quando você une o ser e o fazer, as coisas acontecem. As coisas, elas acontecem muito mais rápido do que você imagina. E quando eu estava lá, sem viver o meu propósito, era tudo muito demorado, era tudo muito sofrido, era tudo muito difícil. Parecia que era uma ajudinha até do universo, né? Dizendo, olha, não é por aí. Você tem que encontrar o caminho. Então, vou te deixar sofrer um pouquinho aqui para você ver que não é por aí, né? Então, essa é um pouco da minha história. Eu estou resumindo aqui para vocês, né? Foi muito importante para mim, tudo isso que eu passei. Eu sou muito grata a tudo isso. E realmente eu não estava feliz, né? Quando eu fui buscar o autoconhecimento, quando eu mergulhei no autoconhecimento, eu estava muito infeliz. Eu me culpava por isso, porque eu dizia, nossa, eu tenho uma família perfeita, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho família perfeita, entre aspas, tá, pessoal? Porque não existe nada tão perfeito assim. Mas o que eu quero dizer, estava tudo equilibrado, né? Não existe pessoas perfeitas, famílias perfeitas, não acredito nisso. Existem famílias que superam, né, situações e que, enfim, se reconciliam, se ressignificam todos os dias. Mas é uma maneira de falar, um modo de se expressar. E aí eu sentia culpa, né? Eu escondia deles tudo isso que eu estava passando. Então, acho que até eles ficaram meio chocados quando eu comuniquei que eu tinha passado por todas essas crises, que eu tinha vivenciado tudo isso. Então, a partir desse momento que eu conheci o coaching, eu comecei a ter clareza sobre aquilo que fazia sentido para mim, né? E o que eu quero dizer para vocês, assim, que não existe milagre. Existe você não desistir. Existe você ter muitas descobertas com os erros. E mesmo esses momentos de incertezas, de dúvidas, de medo, que eu digo, foi a minha sombra, foi lidar com a minha própria sombra, com a minha própria escuridão, eu sou muito grata a isso, porque eu tive um crescimento tão grande. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Então, eu honro toda essa minha história. Por que eu falo isso para vocês? Porque não importa quantas vezes você já deu cabeçada, já tombou, já errou, olha o que você aprendeu com isso. E se você está buscando seu propósito de vida, talvez você não vá acertar de primeira. Eu tenho que ser realista com você. Mas essa primeira erradinha vai te levar a um segundo momento que daqui a pouco você acerta. Talvez não vai ser nem um segundo, vai ser um terceiro. Mas o importante é você tomar a decisão de que isso é importante para você. É redundante, mas é isso mesmo.
é de que isso vale a pena você buscar para sua vida, né? Então, eu tive que crescer com essa minha própria sombra, com essa escuridão, né, que estava pairando sobre mim. E aí, eu adoro aquela frase que diz, né, que é preciso penetrar na escuridão para enxergar as estrelas. Então, isso faz muito sentido, porque é com esses desafios, eu não gosto muito da palavra problema, mas é com esses desafios que nós aprendemos e nós nos tornamos muito melhores. Se você enxergá-los como uma oportunidade de crescimento. Agora, chega de história e vamos ao que interessa. Então, eu quero ajudá-los a ter um pouco mais de clareza. E o meu propósito aqui hoje, nesse evento, né, nessa conferência maravilhosa que eu achei fantástico, eu me conectei, ontem eu fui convidada de última hora, gente, eu preparei tudo de última hora, mas eu achei fantástico o propósito desse canal, que é difundir conhecimento. Eu não sei se é bem esse o propósito, né? Se elas têm um propósito ali bonitinho, né? Definido, mas eu já percebi, né? Que é difundir o conhecimento, que é partilhar, e não importa, né? Se você é famoso, se você é um youtuber famoso, se você não é, importa é o que você sabe e que você quer entregar, né? E que vai estar tocando alguém do outro lado. Então, achei fantástico, eu me apaixonei. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que a primeira coisa que vocês têm que fazer para de resistir ao que está te segurando. Para de resistir ao que está te atrapalhando e busque a clareza. Talvez você não saiba nem por onde começar. Ah, mas o que realmente, quem sou eu? O que eu quero? O que eu vim para entregar para esse mundo? O que eu vim para agregar? Qual o valor que eu vou agregar à vida das pessoas, ao mundo, enfim? O que eu posso dar de melhor? Né? Então, eu preparei um roteirinho aqui de perguntas. E eu não sei se você tem papel e caneta, desculpa que eu não avisei antes, né? Então, se você tiver aí à mão e puder anotar, se nós tivéssemos mais tempo, eu iria fazer aqui uma sessão de coaching com vocês, mas não temos tempo, vocês vão poder fazer isso depois, um auto-coaching. Na verdade, é uma reflexão sobre algumas perguntas que eu vou deixar para vocês. Então, se vocês puderem anotar, né? E depois isso vai estar disponível no canal também. Comece a se perguntar, o que você ama fazer? O que você ama fazer na sua vida? Reflita sobre isso. O que você mais ama fazer na vida? Não vale falar que adora assistir Netflix, adora ficar... Isso não vale, tá, pessoal? Mas pense de verdade, de coisas que você faz que é do seu jeito. É isso que eu tô me referindo, tá? Do seu jeito único de fazer, que você ama fazer, tá? O que te faz, segunda pergunta, o que te faz perder a noção do tempo? Que você não vê o tempo passar quando você faz. Que a gente chama no coaching de flow. Você entra numa atenção tão plena em relação àquilo, foco total, você não vê o tempo passar. Então, faz uma listinha, mas isso tem que ser por escrito. Por escrito. É outro impacto que vai ter. O nosso cérebro ativa no momento que a gente escreve, é outro resultado, é outra reflexão. Quais são os seus talentos? Terceira pergunta. Quais são os seus talentos, suas qualidades e características? Pense sobre isso. Talento, olha só. Talento é algo especial, que você entrega mais que outras pessoas, que talvez tenham características similares a você, mas você tem um talento, algo um pouquinho exagerado em você. É uma característica exagerada, digamos assim. Por exemplo,
Eu tenho uma coach que ela adora cachorros. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela ama cachorros. Eu também. Eu tenho uma, eu adoro. Mas ela ama muito mais do que eu. Ela tem uma paixão por cachorros, a ponto de ajudar ONGs, de ajudar instituições, de recolher na rua, de se compadecer com qualquer situação que envolva um cachorro. Então, ela tem esse talento de, né, uma paixão por animais, especialmente por cachorros, que ela pode desenvolver algum trabalho nisso. Então, olha que bacana. Tem que pensar quais são os seus talentos. Quarta pergunta: quais são as suas forças? Aí você me pergunta, mas o que é isso? O que são forças? O que seria exatamente? Então, para ficar mais fácil de você entender, porque nós não temos tempo aqui para mim devagar muito ponto a ponto. Então, eu vou te dizer o seguinte. Pensa naqueles momentos na sua vida que você teve vários desafios e não foram tão simples de resolver. Pensa como você se movimentou para sair deles. Como que você se movimentou? O que você utilizou aí dentro de você? E aí, pode ser... Eu vou dar aqui alguns exemplos. Pode ter sido a coragem, a perseverança, a bravura. Pode ter sido a liderança, o amor, o perdão. Pensa o que foi, o que teve ênfase em você nesse momento para você resolver essa situação, tá? Agora eu me perdi aqui no número das perguntas, mas vamos seguir. Quais são os valores que regem os seus comportamentos, suas atitudes, suas decisões? E quando falamos em propósito, ele está diretamente ligado a valores. Então, essa pergunta é extremamente importante. Quais são os seus valores? Existem N valores, né? Você vai definir aí os seus, vai escolher os seus valores, mas um exemplo, né? Amor, conexão, família, trabalho, saúde. Tem uns valores que são valores meio, que te levam a outro valor, né? Por exemplo, trabalho te leva a segurança, a um outro valor. Liberdade, companheirismo, amizade, honestidade, lealdade, experiência. Enfim, tem uma gama enorme de valores, você escolhe os seus, ok? Vamos para a próxima pergunta. O que você faz bem e as pessoas te elogiam? Pense nisso, porque às vezes é tão difícil falar de nós mesmos, né? Sobre si mesmo. Então pense o que um amigo falaria, o que uma amiga falaria de você, né? Elogios do que você faz. Tá valendo pai, mãe, irmãos, né? Pense sobre isso e o que realmente acontece na prática, que as pessoas vêm e te dizem, nossa, como você cozinha bem, eu adoro esse teu prato especial, ou nossa, você se comunica muito bem. Comece a observar o que as pessoas falam do que você faz. Outra pergunta, o que o mundo precisa do que você faz bem e as pessoas te elogiam? Isso é muito importante, para que você possa também conciliar, né, e possa entregar algo que você também possa cobrar por isso, possa ter um valor disso, né, porque o seu trabalho é energia, né, e volta para você em forma, né, de espécie, de dinheiro, enfim, né, e a ideia realmente é ganhar dinheiro fazendo o que você ama. É claro que você pode fazer o que você ama e fazer de graça, se você quiser, né? Mas você tem que pensar o seguinte, como diz o autor do livro Propósito, o Trem Baba, ele diz o seguinte, eu anotei aqui para dizer para vocês, você só pode renunciar ao que você só pode renunciar ao que não tem, né?
Então, não, você só pode renunciar ao que você já tem, desculpa, ao que você já tem, porque como é que você vai renunciar a alguma coisa que de repente você ainda não está realizado, você ainda não está na abundância e na prosperidade, né? E lembrando que se você quer ajudar, se você quer contribuir, fazer algum trabalho social, você vai conseguir usar ainda mais, né, da sua generosidade para contribuir se você tiver também numa situação de abundância, certo? Então, a última pergunta é: o que você faria e até nem cobraria por isso, de tanto que você gosta de fazer? Então, pense nisso, pense que é muito importante. E não é a última pergunta, não. Tem mais uma, que eu até acrescentei, por isso que eu achei que aquela era a última, acrescentei no final, que ia ser bem difícil de a gente refletir sobre ela, né? Qual a palavra que te define? Uma palavra só. E aí você pensa, tá? Você pode fazer isso depois, com calma, no momento de concentração, que você esteja extremamente focado em você. E agora eu quero te dar uma dica de ouro, né? Que é a dica assim, ó, se... Kelly, mas eu não gosto de fazer isso, eu não vou fazer, eu sei que eu não vou fazer. Bom, realmente, se você quer mudança na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes. Aí você tem que pensar, você está comprometido? Você está disposto realmente a buscar esse propósito? Aí já existe uma grande possibilidade de você ter um pouco de clareza sobre isso. Então, você decide. Mas eu vou te dar uma dica de ouro que você fazendo ou não, essa dica, ela é de graça, ela é acessível a todos. E é algo que realmente vale ouro. Se você conseguir fazer isso todos os dias, isso que eu vou dizer para você agora, e que não tem mistério nenhum, é a coisa mais simples do mundo. Cultive o silêncio. Cultive o silêncio. Nesse mundo de agitação que nós vivemos, nós não paramos para nos sentir, para ouvir o nosso próprio silêncio. E como que você vai fazer isso? Através da meditação. Através da meditação, que a meditação, ela não só reduz o estresse, ela muda o nosso cérebro. E para você que pensa que meditação é coisa só de yoga, né? Eu também faço yoga, adoro, mas a meditação é coisa só de quem quer ficar zen, é coisa meio místico, é espiritual, nada disso. A neurociência vem trazendo estudos recentes de que a meditação faz com que nós multipliquemos os nossos neurônios, que a gente tem uma expansão dos nossos sentidos. Então, a meditação, ela vai te trazer clareza, mais clareza ao pensar. Ela vai contribuir também para os seus relacionamentos, porque ela melhora a empatia, ela aumenta a compaixão. Então, como que você vai meditar? Eu não vou aqui fazer uma meditação com vocês, porque isso tomaria um pouquinho de tempo, mas, claro, você pode começar com 5 minutos, com 10 minutos, simplesmente você fica numa posição confortável, você fecha os seus olhos, se quiser, é melhor você fechar, e você fica numa posição, né, de conforto com as suas mãos, e você inspira e expira lentamente, apenas observando. E é claro, os pensamentos, eles vêm passando, eles vêm meio que na fila, assim, vem um pensamento, vem outro pensamento. Quando você se dá conta que você está mergulhada no pensamento, você desvia e pensa na sua respiração, porque pensar e pensamento são diferentes. Aí você vai desviar o foco para a sua respiração, cada vez que você se der conta. Claro, eu sei que eu estou falando aqui o que muita gente já sabe, mas ainda assim, tem pessoas que vêm e me perguntam como é que eu faço para meditar.
Então, estou dando uma dica aqui, bem simples, né? Desculpa quem já sabe muito aí sobre meditação. Tem muita coisa no próprio YouTube, você pode pesquisar na internet, tem meditações guiadas. Então, todo dia começa com 5 minutos e vai aumentando, para você ver o impacto que isso vai ter na sua vida. E vai te trazer uma maior consciência sobre si mesmo, sobre si mesma. E aí, depois de você começar a mergulhar um pouquinho mais aí, nesse caminho de buscar, de tomar essa decisão, de buscar clareza para sua vida, de começar a meditar, de saber o que você quer, de tomar a decisão de que agora você vai colocar o seu foco em ter a clareza sobre o que realmente dá sentido para sua vida, é o momento de começar a impulsionar o que você quer de verdade, de escolher o caminho. É o momento. E não importa se esse caminho é fácil, se esse caminho é difícil. Muitas pessoas desistem, muitas vezes, dos seus grandes sonhos de vida, daquilo que, nossa, lá na adolescência, talvez, ou lá na sua juventude, imaginava que era, eu vou fazer isso, eu vou fazer um intercâmbio, eu quero viajar pelo mundo, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que me complete, isso faz sentido para mim, e acaba deixando esse sonho de lado, porque entende que é muito difícil, e porque as pessoas ao seu lado, muitas vezes, reafirmam o tempo todo que é muito difícil, e que é muito melhor você seguir outros caminhos, outros padrões, né, fazer aquilo que é mais seguro, mas às vezes é uma armadilha, né? Muitas vezes é uma armadilha, né? Então, vá na direção que você realmente quer ir. E aí eu usei alguns exemplos aqui, porque é o que eu estou vendo acontecer, né? Muitas pessoas estão deixando cargos de estabilidade, cargos públicos, muitas vezes, que têm uma elevada remuneração, para fazer brigadeiro, para fazer cupcake. Estão fazendo uma arte com isso, né? Isso é um trabalho, assim, caprichoso, não é pouca coisa. E ganhando muito por isso. Ganhando muito. E realizadas, felizes. Então, não importa o que você queira fazer, se é brigadeiro, se é empreender um negócio, se é pintar quadros, se é viajar o mundo, se é escalar o Everest, se é ser um grande palestrante, uma grande palestrante, se é limpar casas, não importa. Faz aquilo que você quer fazer e não o que os outros querem que você faça, o que os outros acreditam que seja o melhor para você. Faça aquilo que faça o seu coração bater mais forte, sabe? Que você se sinta super bem fazendo, que você não veja o tempo passar, como eu falei. Então, use as suas forças, use os seus recursos, estratégias para chegar aonde você quer chegar. E talvez, eu vou dizer para você, sinceramente, parece fácil falar, né? Você vai colocar tudo no papel e, como uma mágica, vai descobrir qual é o seu propósito. Não mesmo. Mas você vai começar a despertar, o seu cérebro já vai entender, olha, você está buscando isso. Foi muito engraçado, eu quero usar novamente, se vocês me permitem, o meu exemplo. Kellen, só um minutinho. É a Carol. Kellen, já deu o nosso tempo, tá? A gente vai abrir para as perguntas. Deixa eu só finalizar. Só finaliza, sim, claro. Finaliza e daí a gente vai para as perguntas. As dicas finais. Gente, passou muito rápido, é por isso, é isso que eu tô falando. Quando a gente faz o que a gente ama, passa muito rápido, né? Quero dizer para vocês assim, tudo está interligado. Missão, valores, propósito. Seja congruente com os seus valores, tá? E eu quero deixar uma pergunta para vocês. Mediante tantas possibilidades que a vida oferece, você vai escolher
ter uma vida sem sentido? É isso que você vai escolher? Então, assim, ó, eu só quero deixar aqui para vocês um conhecimento bem rapidinho, bem rapidinho. Segundo o autor, Trembaba, ele diz que ser e fazer, como eu já havia comentado, são inseparáveis. Quando ocorre o alinhamento entre o que nós somos e o que fazemos, nós somos tomados por uma profunda sensação de completude e pertencimento. É como se fosse um volta para casa. É um reencontro consigo mesmo. É a verdade de quem somos, né, que começa a se manifestar através das nossas ações. Então, ser e fazer são inseparáveis, né? E mais, ele diz o seguinte, que o propósito da alma não é aquilo que fazemos, mas aquilo que somos. Então, quando eu digo o que eu vim fazer aqui, na verdade eu quero dizer quem sou eu. E então, pessoal, eu vou finalizar. Vocês já entenderam que a chave para encontrar o propósito é o autoconhecimento. Para encontrar o nosso propósito maior, você vai sim ter que mergulhar no autoconhecimento. E o primeiro passo é você tomar a decisão de olhar para isso, para olhar para essa parte crucial da sua vida que você precisa realmente buscar, né? E onde você coloca o foco, as coisas acontecem. Minha dica aqui final: escute a sua voz interior, que alimente seu coração. E busque ajuda com quem tem as habilidades necessárias para conduzir nesse caminho. Não pense que você vai conseguir sozinho. Pode ser que você consiga, mas nesse universo, né, que nós vivemos, eu digo, de todos os seres, o ser humano, se fosse deixado lá, bebezinho, recém-nascido, sozinho, ele morreria certamente. Se alguém não o cuidasse, né? Não necessariamente a mãe, mas alguém o cuidasse. Então, um animalzinho poderia ter uma chance, mas o ser humano não. Isso prova o quanto nós precisamos uns dos outros, tá? Seja perseverante em encontrar o seu propósito. Não há nada mais recompensador do que fazer algo que faz o seu coração bater mais forte, né? Viver uma paixão, né? Literalmente, se apaixonar pelo que você faz. E com isso, a segunda não vai mais ser segunda, vai ter cara de sábado, de domingo, né? E o trabalho vai deixar de ser trabalho. Então, o que é mais coerente para você? Ter uma vida mediana, com a sensação de que está faltando algo? Ou dedicar-se um tempo da sua vida para descobrir o seu porquê e tornar a sua vida muito mais feliz, muito mais significativa, muito mais abundante? Então, permitam-se viver o propósito de vocês. Gratidão a todos, muito obrigada. Então, vamos às perguntas. Kellen, muito, muito obrigada por essas informações. Confesso que fui com o coração apertado te avisar que a gente tinha acabado o tempo. Porque tá muito bom. Mas a gente vai marcar muitas outras, que você tem assunto para várias, que eu já vi. E eu gosto de falar, que às vezes se torna até, né, um desafio, porque... E fala bem, né? Obrigada. Foi muito interessante, assim, eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso mesmo. E antes de passar para as perguntas, eu só quero lembrar que a Mindalia é uma organização sem fins lucrativos e que tem como seus objetivos difundir o conhecimento, assim como você mesmo falou, né? Uma forma importante de colaborar com a Mindalia é se inscrever no canal do YouTube. E para quem quiser também compartilhar alguma informação, participar do nosso canal, assim como a Kellen está fazendo, é só entrar em contato com a gente, pode ser pelo Facebook ou pelo nosso site mindaliatelevisão.com. E agora vamos às perguntas. Tem aqui bastante comentário te parabenizando, falando que está muito legal, ótimas dicas. Uma pergunta: quero fazer uma transição de carreira. Como passo pelas barreiras de fazer uma mudança drástica?
Então, eu não sou muito a favor da mudança drástica, né? É aquela coisa assim, então eu descubro o que eu quero e a partir de amanhã, ok, peço demissão, parto para outra. Não. Você vai fazendo uma mudança aos poucos. Na verdade, você vai migrando para uma nova carreira, você vai estudando essa nova carreira. Eu não sei qual é a carreira que você pensa, né? Mas, enfim, algo que você possa ir já se preparando para essa nova carreira, sem largar de todo aquilo que você está fazendo. É claro que não é a sua paixão, ok? Daqui a pouco você, né, já está infeliz ali naquela... Não tá desmotivado, não é isso realmente, mas se você ficou até esse momento ali, você vai fazendo essa transição aos poucos. Você tem que ter uma certa segurança, porque você tem que suportar isso, você tem que suportar essa transição. E o que vai acontecer se você fizer uma mudança drástica? Muito provável. No início, se você, por exemplo, vai empreender um negócio, você sabe que os resultados não vêm de imediato. E aí você tem que estar preparado para segurar esse espaço até o retorno voltar. Então, o que você faz? Você continua no que você está fazendo, mas vai investindo nos outros passos aí, né, para essa transição, vai se preparando, inclusive financeiramente, né, com recursos para isso, para você suportar esse espaço. E aí, então, você faz essa transição de carreira. E aí vai ser muito mais fácil e também vai impedir que você desista e tenha uma frustração, né? De começar a viver o seu propósito maior e no início ter a primeira dificuldade e desistir. Então, se assegure de que você vai conseguir fazer uma transição que seja leve para você, que não seja pesado, que não seja um martírio para você. Não sei se respondi a sua pergunta, espero que sim. Acho que sim. Como saber se você está vivendo o seu propósito de vida ou se é realmente algo exterior o problema? Se é a situação que não está boa ou se é o propósito de vida? Eu entendi a pergunta, eu acredito que em relação à crise, talvez por estar desmotivado, em relação a resultados. Bom, Eu vejo muita gente percebe que não está vivendo seu propósito de vida quando chega no ápice da carreira. Porque aí, se você sonha, quando chegar lá, vou estar bem. Aí chega lá ainda não está bem, aí a pessoa cai por si. Então, até chegar lá. na verdade, assim, se você chegou, né, no momento ápice da carreira e sente um desconforto, você tem que reavaliar, né? Será que isso é em relação à carreira ou porque você foi longe, né? Você chegou lá no ápice, ó, você caminhou bastante e só lá no ápice você percebeu que não era aquilo. Geralmente esse desconforto aparece antes. Então, bom, se você sente que não é aquilo que faz o seu coração pulsar, né, que não é aquilo que você ama, ok, aí tem que reavaliar realmente, pode ser uma questão de propósito, mas também pode ser outras questões que estejam influenciando aí, né, talvez alguma coisa relacionada à própria vida, em outras áreas que estejam impactando. Aí você teria que também mergulhar no autoconhecimento para descobrir o que está pegando aí, né? Se é talvez a forma como você tem gerado emoções, né? Como você tem enxergado a sua vida, interpretado a sua vida, como você está lidando com as suas emoções, se são mais positivas, se são mais negativas. Porque às vezes é algo que está dentro de nós em relação à nossa própria felicidade aqui dentro. Então, também tem que avaliar, às vezes não é como trabalho. Mas se você chegou muito longe, só lá percebeu, questione se é só uma questão de propósito. Se for, você só tem que pensar o seguinte: eu me vejo fazendo outra coisa, assim, eu vejo
Olha a pergunta que eu fiz ali. Você vê o tempo passar? Se você faz aquilo sem ficar preocupado, assim, ai, já está na hora de ir embora, ou, poxa, hoje é domingo, ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Você vai ver que se você não sente isso, que a maioria das pessoas, né, sentem aquela coisa de trabalhar ali, deu horário, vai embora, não tem aquele gostinho do prazer do trabalho, aí pode ser realmente uma questão de propósito. Esse eu respondi. Que ferramentas para conhecer a si mesmo você indica, além do coaching, é claro? Olha, eu não posso falar do que eu não domino, né? Eu só posso falar daquilo que é a minha praia, né? No coaching existem N ferramentas, mas eu acredito que a terapia também pode ajudar, mas eu não sou da área da psicologia. Eu acredito que existem até mesmo, né, essa parte de buscar a espiritualidade, né, a meditação, enfim, algumas técnicas podem ajudar muito a ter mais clareza sobre si mesmo, mais consciência, né? Mas o que eu posso realmente falar de ferramentas é daquilo que eu conheço, que é do coaching, né? Então, tem várias. Fora do coaching, eu não saberia realmente devagar mais sobre isso. Quando você usou o seu caminho, você usou o coaching, então. Eu usei, na verdade, assim, eu quero deixar bem claro algo aqui, que nenhuma ciência está em detrimento de outra, né? E eu acho que a terapia é fantástica também. Inclusive, eu indico alguns coaches que eu entendo que o momento não é de fazer coaching, que são propostas diferentes, né? A terapia é cognitiva, ela vai trabalhar muito a sua interpretação lá do seu passado, você se entender, também se autoconhecer. Mas em relação a se posicionar em relação ao futuro, a entrar em ação, a ter resultados rápidos, o coaching é sensacional. E eu fiz terapia por 10 anos, por sinal. Muito antes de fazer o coaching, foi sensacional, me ajudou muito, né? Quem sabe até me preparou melhor para esse processo todo que eu vivi. Mas o interessante foi que, a partir do coaching, foi muito rápido o meu desenvolvimento, assim, a minha mudança, a minha visão de mundo, a forma... As pessoas perceberam, isso não é algo que eu estou aqui, né, dando meu depoimento. As pessoas vêm dizer para mim, né, inclusive na família, né, como você mudou. E para melhor, né, o que é bom. Muda muito, realmente. Muda a nossa percepção de valores também, sobre si mesmo. Sim, isso a gente transparece, né? Tem pessoas que vivem o propósito de vida, mas não conseguem se sustentar com isso e tem que mudar. Como lidar nessa situação? Mas olha só, é possível mudar o propósito, porque vamos pensar o seguinte: o propósito ele está ligado à missão, né? A missão é para onde a sua vida vai, né? Você pode o propósito, a missão, os valores estão todos interligados. Então, como eu disse, a missão é para onde a sua vida vai, mas o propósito é o seu porquê. Por que você quer fazer isso que você quer fazer? Você pode estar vivendo um outro propósito que esteja de acordo com a sua missão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui fictício, né? Eu estou vivendo o meu propósito, que eu gosto os meus valores é contribuição, é amor, eu tenho uma gama de valores que eu consigo utilizar no coaching. Então, eu vivo o meu propósito, ajudando as pessoas, né, a transformar a vida delas, a ter uma outra percepção sobre elas mesmas
e despertarem-se para a mudança, para se colocarem em ação, para realizarem aquilo que elas querem realizar. Eu poderia estar vivendo esse propósito? Eu estou vivendo aqui, né, fazendo essa palestra. Eu poderia só fazer isso, só fazer palestras. Eu poderia dar treinamentos, né, que de certa forma eu já estou fazendo isso, mas eu poderia fazer de uma outra forma. Eu poderia lecionar, né, através do conhecimento, que é uma das minhas forças maiores, passar essa força para as pessoas, né, esse impulsionamento, essa inspiração. Então, você pode mudar o seu propósito, mas você não muda muito a sua missão. A sua missão, aquilo que você... Está tudo interligado, você vai estar desenvolvendo o seu propósito de igual forma. Olha só, vocês estão entendendo que não é muito o que eu faço, mas é como eu faço? Eu sempre digo isso quando eu falo em propósito. Não é exatamente o que você faz, mas é o como você faz. Então, é essa a ideia, Carol. Então, você pode ajustar, mas você não foge daquela direção, daquele caminho. É um caminho. Você pode estar fazendo uma outra atividade, não está muito relacionado à carreira, não. Olha só, pessoas que fazem trabalho social, por exemplo, estão em causas, em ONGs, envolvidas com um trabalho, né, muito bacana para, né, melhorar uma situação social, elas estão, muitas, vivendo um propósito, né, o propósito da vida delas, e não é uma carreira, mas é um propósito. Muitas estão. E existem também, tem que tomar cuidado, viu, porque a gente pensa assim, mas então... Todo mundo que faz trabalho, que está envolvido com causas sociais, está vivendo seu propósito? Nem sempre. Existe a mesma situação que ocorre, né, em relação à carreira, ocorre lá também. Mas a pessoa está ali envolvida num trabalho que não é o que está realizando ela. Por algum motivo ela está ali, ela não tem clareza por que ela está ali. Né? Não é bem, isso não está causando nela aquele sentimento de completude, de plenitude. Também ocorre isso. Mas o que eu quero dizer é que você pode sim mudar o propósito, porque não é o que você faz exatamente, é o como. Você tem que viver as suas forças, os seus talentos, né? Aquilo que você veio para fazer nesse mundo, de melhor, para entregar para as pessoas que estão ao seu redor, para o mundo, para você mesmo. Como lidar com a personalidade, com aquele ego, assim, com o status que a gente tem num trabalho e a gente vê que o que a gente quer não é daquela maneira, não é aquele status ou não é o que a família espera. Não é tão simples, né? Não é tão simples, não é tão simples, não é fácil. Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu confesso que eu não vivi muito com a minha mãe, querida da minha mãe. Mãe, eu não sei se você tá me assistindo, mãe. Agora eu vou falar uma coisa, depois tu me pega. A minha mãe, um dia, gente, eu vou contar uma coisa da minha mãe. E eu acho que isso foi fundamental. Ela me fez ela nem deve lembrar disso. Mas ela fez, assim, olha, é uma transformação em mim com isso. Eu estava chegando da escola, eu estava no 2º grau ali, naquela preocupação, meu Deus do céu, está acabando e agora o que eu faço? Não vou nem ter condições de entrar na faculdade. E é um desespero só, né? Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer, né, um curso superior, enfim. E eu cheguei em casa da escola, larguei a mochila e eu ouvi uma conversa da minha mãe com a vizinha. E a minha mãe dizendo, agora está acabando os estudos dela e eu sei que eu vou pagar um curso eu era datilografia na época, gente, eu vou revelar a minha idade. Era datilografia, alguma coisa assim, auxiliar de escritório. E eu sei que ela vai ser uma excelente secretária de algum médico, algum advogado, enfim. Ela nunca pensou que eu poderia ser a advogada, né?
E era esse sonho que ela tinha para mim. E era o maior sonho que ela poderia ter para mim, é verdade, porque, gente, as nossas condições não eram boas mesmo, né? E eram muito desfavoráveis, estava muito distante de mim fazer uma faculdade. E eu ouvi isso, e isso foi o que me impulsionou, porque na hora veio aquela vozinha e disse: não, mas não é isso que eu quero mais, né? Então, na verdade, na inocência dela e com certeza com todo amor, desejando o melhor para mim, ela desejou isso, né? E isso me impulsionou. E claro, então eu não tive esse problema com a minha mãe, não tive, porque eu não tinha que ter status para ela. Para ela foi uma surpresa, assim, foi um orgulho imenso que eu tenho certeza que ela tem por tudo que aconteceu depois, né? Mas eu senti isso em casa, eu senti isso no casamento, eu senti isso com as pessoas que já estavam ao meu redor, já me conheciam, né? Então, os amigos, eu senti muita dificuldade, e eu confesso aqui para vocês, agora eu estou conseguindo falar normalmente sobre a minha transição, mas eu sentia medo de me colocar em evidência, né? E de pensar assim, o que as pessoas vão pensar? Agora, nossa, ela é coach, e existe, né? As pessoas, como em toda profissão, tem os bons e tem os ruins. Isso é fato, né? E existem coaches e coaches, advogados e advogados, médicos e médicos. E existe, né, alguns que não são tão bons, e aí você está entrando para uma profissão nova, que você talvez não seja ainda, né, tão conhecida, largando uma carreira que tem status, porque a advocacia tem. Então, não é que eu estou largando, mas eu estou deixando ela de lado, eu estou trocando o meu propósito, né? E você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que enfrentar isso para você ser feliz, porque o que importa? O que realmente importa? Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu adoro matar as pessoas. Tô brincando, gente. Mas eu falo para meus coaches, se hoje fosse teu último dia de vida, né? O que você se arrependeria de não ter feito? E é essa pergunta que eu faço agora, né? Para você que está com essa dúvida. O que é que você se arrependeria de não ter feito se hoje fosse o último dia de vida? O que realmente teria feito a diferença, teria feito sentido para a sua vida? Então, pensa se vale a pena você ficar amarrado a esses padrões, é o que as pessoas pensam, porque no fundo, o que os seus pais querem, o que a sua família quer é te ver feliz. Isso no fundo. Mas eles também têm crenças. E eles também eles depositam muito, os pais normalmente depositam muito, aquilo que eles não conseguiram realizar ou alguma dificuldade que eles passaram, eles, né, querem passar isso para os filhos de alguma forma, né? Eu quero que meu filho, eles querem passar o quê? A lição, né? De que o filho pode ir para um outro caminho e não ter que passar por aquela dificuldade. Mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Por quê? Porque nós não somos iguais só por esse motivo. Nós somos diferentes. Nós somos únicos. Os talentos do seu pai, da sua mãe, não são os seus. Você pode herdar algumas características aí genéticas, mas você é uma pessoa única e especial. Será que eu respondi? Sim, obrigada. Estou me sentindo única e especial. Ah, querida, era para ti a resposta. Obrigada. Antes de continuar, só recordando que se quer ajudar o mundo através de Mindália, posso pedir alguns gestos com as quais vai ajudar muitas pessoas, colocando gosto no símbolo do vídeo ou fazendo um comentário positivo sobre o mesmo, tá? Continuando aqui, e essa culpa que a gente mesmo se coloca, às vezes não vem nem das outras pessoas, né? Vem muitas vezes da gente. Você tem alguma dica? Olha, eu senti muita culpa, mas a culpa na verdade, é um reflexo
de que a gente tem uma interpretação distorcida da situação. E, na verdade, você tem que dar um jeito de se livrar dessa culpa. Como que você vai fazer? Colocando uma outra interpretação, porque essa culpa, ela vem de alguma crença que você tem, né? E aí você vai ter que descobrir o que está por trás dessa culpa, qual é a crença negativa, a crença limitante que está por trás, e colocar uma outra crença positiva no lugar. Mas você ter consciência que essa culpa não te favorece, não te faz sair do lugar, já é uma clareza, já é positivo. Né? Aí o que você tem que fazer é descobrir por que eu estou sentindo essa culpa. Pensa em outras pessoas que talvez, um exemplo, né? Tem muita, vejo isso muito com as mulheres, né? Eu conheço algumas mulheres com potencial, assim, incrível, incrível. E às vezes elas acabam não explorando esse potencial porque elas têm filho pequeno, né? E eu sei, eu também sou mãe, eu também tenho filho menor. E hoje eu estou aqui, por exemplo, eles estão lá e eu sei que eles estão orgulhosos de mim. E amanhã eu vou curtir o dia muito com eles. Então eu digo, não é o tempo, é a qualidade do tempo. Se você conseguir, eu não estou dizendo também que quem é mãe em tempo integral, se é esse o seu propósito, ser mãe em tempo integral, ser dona de casa, e você é feliz com isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas as pesquisas, né? Novamente as pesquisas têm revelado que as mulheres, principalmente agora falando das mulheres, elas são mais realizadas quando elas conseguem exercer vários papéis, mesmo que seja nessa luta aí de ficar driblando pratos, né? Mas elas são mais realizadas, mais felizes, se sentem mais vivas, né? Então, tente se livrar dessa culpa, descubra o que está por trás disso, trabalhe uma crença fortalecedora no lugar, veja o que outras pessoas que você admira, que você... a gente tem que ter modelos, e eu digo que a gente tem que ter ídolos, ídolos que não sejam ídolos lá da televisão, famosos, ídolos reais, pessoas reais. Eu tenho vários ídolos reais, pessoas que eu posso, inclusive, conversar, abraçar. Então, busque com essas pessoas que você admira, que já estão aonde você quer chegar, o que elas fizeram, né? Como que elas lidaram com essa situação? É a melhor forma de você trabalhar aí essa culpa e tirar ela da sua frente. Você tem alguma dica como lidar com os adolescentes? Porque nessa época, né, tem que escolher tão novo a carreira né, você mesmo deu exemplo de o que eu não quero, ou vai pelo status, pelo dinheiro, pela carreira da família. Para ele começar a se perceber, se conhecer. É muito bacana essa pergunta, porque eu tenho um sonho, assim, que todas as escolas tivessem uma disciplina de autoconhecimento e que trabalhassem as forças das crianças, dos adolescentes. É muito triste, a gente vê, claro que existem casos que a gente sabe que realmente acontece, né, de ter alguma intervenção, né, entrando assim na parte de que tem aí essas patologias que a gente sabe, né, de como que é o nome? Agora me fugiu o nome, que a criança é mais agitada, me fugiu o nome, que aí tem que entrar com alguma medicação e tal. Mas a gente vê muito que existe também os moldes, né? Aqueles moldes, assim. Então, a criança tem que ser comportada, tem que obedecer, tem que ficar, né? Tem que se posicionar de tal forma, e não é assim. Voltando de novo, nós somos diferentes, né? Tem uns que são mais observadores, tem uns que são mais agitados, porque a comunicação é mais forte, a diversão,
Eu tenho 2 filhos, eu percebo forças totalmente diferentes, né? Um é mais, assim, de quebrar o clima, entrar com uma brincadeira, um humor. O outro é mais observador, é mais líder. Então, saber usar essas forças na escola seria algo fantástico, né? Se fosse possível, se tivesse profissionais para isso e uma consciência, né, para isso. Agora, como não tem nas escolas, os pais têm que se virar como podem. E pior quando os pais não têm essa consciência. E aí também começam a moldar os filhos como eles também foram moldados. Então, o que eu diria, né, para os pais que têm filhos adolescentes, e é o que eu já penso, né, e faço, né, na prática com o meu filho que está entrando na adolescência, já está na adolescência. Faz o que você ama, que você ama. E se ele não souber, não tiver a menor ideia, que pode, é muito provável que ele não tenha, porque é muito cedo para eles terem uma noção, né? Eles nunca trabalharam autoconhecimento. Busque uma ajuda para isso. Busque uma ajuda de autoconhecimento para que ele possa ter essa clareza, para que ele possa encurtar caminhos, ser mais assertivo, né? Dentro do que ele está buscando. E cuidado para não destruir os sonhos. Não diga para o seu filho, não faz isso que isso não dá dinheiro. Não faz isso que isso, se é o que ele ama, vai dar dinheiro. Porque a abundância, ela vem quando você consegue potencializar o seu trabalho, quando você consegue unir o ser e o fazer, aí a abundância vem. Então, não diga isso para o seu filho, cuidado com as palavras, isso é difícil, isso é muito difícil, ou faz aquilo que é mais fácil, que vai, cortar um sonho que ele tem, por mais absurdo que seja o sonho dele, e talvez ele vai mudar também, porque eles mudam muito, tem muita coisa para acontecer. E também, o que eu quero dizer para os pais que têm filhos adolescentes é o seguinte: não tem problema nenhum se seu filho escolher algo que não tem nada a ver, mas que ele achar que tem, e depois ele perceber. Você vai gastar um pouco mais? Ok. Mas é o seguinte, ele vai aprender tanto com isso. Olha a minha história. Se eu tivesse passado pelo autoconhecimento que eu passei depois dos 30 anos, lá aos 20 anos, se eu tivesse tido esse conhecimento, nossa, eu teria encurtado caminhos. Mas os erros também nos levam ao aprendizado. Então, ele é novo, ele é jovem, um adolescente. Ele vai se experimentar. Ele vai começar a ver, poxa, eu sou melhor nisso, eu gosto disso, eu não gosto disso. Às vezes, o não saber o que quer é o que ajuda a encontrar o que você quer. Então, pensem nisso. Inspirem eles a fazer aquilo que eles querem fazer, aquilo que faz sentido para eles. Observem se isso está adequado às forças. Comece a observar seu filho, o que ressalta mais, quais são as características, os talentos. Ajude seu filho nisso. Filho, o que você mais gosta de fazer? O que você mais ama fazer? Né? E aí você vai tentando compor alguma coisa com ele, ajuda ele, esteja do lado, mas não para desestimular ele naquilo que ele quer. E se for preciso, busque aí uma ajuda, né, que ele consiga identificar aí essa carreira, porque realmente é muito cedo, né, a adolescência, para já ter que decidir tudo isso, né. Ai, Kellen, seria muito lindo mesmo se as escolas assumissem esse papel ou abrissem um espaço, né, para um autoconhecimento, enfim, seria maravilhoso mesmo. Será? Quem sabe um dia, né? Eu acredito que um dia já existe um projeto, né, agora eu não lembro a cidade, mas numa cidade dos Estados Unidos, para que isso seja em todos os países dos Estados Unidos, né? Então, aqui demora um pouco mais, né? Mas quem sabe um dia chegue, né? Chegue para nós também. Seria maravilhoso. E eu quero agradecer por todas essas informações muito preciosas e também agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje em Mindalia ao vivo.
Muito obrigada pela participação. Essa conferência vai continuar disponível no nosso canal do YouTube, quem quiser compartilhar nas redes sociais. E antes da gente terminar, vou dar um minutinho para a Kellen mandar uma mensagem final e se despedir. Então, eu quero dizer para vocês, assim, meu muito obrigada por ficarem comigo até agora, uma sexta-feira, 10h30 da noite. Então, realmente, olha, vocês foram guerreiros de ficar comigo aqui, né? Obrigada pela presença de vocês. E realmente, vivam o seu propósito, busquem isso, tá? Vocês vão ver que vai dar um pouquinho de trabalho, sim. Não é uma coisa tão simples, não é de um dia para o outro que acontece, mas você vai ter uma vida muito mais satisfatória, muito mais realizada, muito mais feliz, né? E é para isso que a gente vem aqui para esse mundo. O normal é ser feliz, não é o anormal, tá? Meu muito obrigada, um beijo bem grande para todos vocês, né? E obrigada por ficarem aqui comigo até agora. Um grande abraço. Obrigada, Carol. Obrigada, Vera. Gratidão a todos vocês pela oportunidade. Eu adorei, eu amei participar. Eu nem imaginava que eu ia amar tanto quanto eu amei. Gente, eu amei mesmo. Para mim, podia ser umas 3 horas de conferência que eu dava conta. Eu adoro falar sobre esses assuntos. E gratidão imensa pela oportunidade e pelo lindo trabalho, né, que vocês desenvolvem. Muito lindo. Tem tudo a ver aí com o propósito. Uma boa noite. Obrigada, Kellen. A gente que só tem a agradecer. O Mindália não ia existir se não fossem pessoas colaborando, né? Então é muito gratificante ter você aqui. E obrigada a todos pela participação. Convido vocês a participar das próximas conferências. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Boa noite. Até, boa noite. Tchau.